Olá, graça e paz. Estamos aqui iniciando a nossa primeira live. Na verdade, falta ainda 3 minutinhos para a gente começar. Nossa live está marcada para 10 horas da noite. Enquanto a gente aguarda aqui, né, dá o horário, vocês vão entrando. Marca aí uma amiga para poder acompanhar essa live junto com você. Essa live, né, de 10 lives que nós vamos fazer, é a nossa primeira live, que é o capítulo 1 de Esther, tá bom? Daqui a pouquinho a pastora Camila vai estar entrando. Essa live foi um propósito, né, que o Senhor colocou no meu coração da gente fazer, né, esses 10 capítulos. Na verdade, o Senhor colocou no meu coração, né, de ser das mulheres, né, da igreja onde eu e meu esposo pastoreamos, ler o livro de Esther. E aí o Senhor foi inflamando no meu coração, né? Tô falando isso enquanto você entra, o Senhor foi falando no meu coração e eu falei assim, pronto, é isso, vamos fazer uma live. Vamos chamar 10 mulheres de Deus. E hoje nós estamos iniciando, né, a nossa primeira live, capítulo 1 de Esther. Você que já entrou aí, Andréia, a Luana, Cauã, marca alguém, né, para poder participar. Convida alguém para participar dessa live, né, junto com você, tá bom? A nossa pastora Camila, deixa eu ver aqui, gente, como é que convida aqui rapidinho, deixa eu ver como é que faz, convidar, ó. Nossa pastora Camila Andrade, deixa eu chamar ela aqui, ó, convidar. Gente, eu mandei o convite para ela, aguardar ela entrar. Ela vai estar com a gente, ela chegou. Vai estar com a gente, né, nesse primeiro capítulo, né, de Esther. Eu tenho certeza que serão, né, 10 capítulos que edificarão a nossa vida, né? Hoje está a pastora Camila Andrade, semana que vem a Isabela Andrade também, né, coincidência no sobrenome. E aí virão mais 9 mulheres de Deus, né, que estará. E foi algo que o Senhor colocou no meu coração dessa live, foi porque existem, né, algumas mulheres que eu conheço, não da nossa igreja, mas que eu falei do livro de Esther e falaram, poxa, eu não sei ler. E foi algo que o Senhor ardeu no meu coração. Eu falei, poxa, através dessa live, as pessoas vão ler com a gente o capítulo, né, o livro de Esther e ainda vão conseguir entender, tá bom? Vamos iniciar em nome do Senhor Jesus. A pastora Camila vai se apresentar, né, para quem não a conhece ainda. Nós vamos orar e iniciar esse primeiro capítulo. Amém? Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo pastora Camila Andrade, né? Esposa do pastor Rodrigo Andrade, da Igreja da Nação Santa aqui de Mesquita. Quero agradecer a presença de todos aqui, né? Nós vamos estar falando a respeito do primeiro livro de Esther, o primeiro capítulo. E antes de nós falarmos, eu vou te dar um tempo aí para você pegar um papel, uma caneta, Bíblia, para você acompanhar comigo aqui o nosso estudo, as informações que eu separei aqui para poder estar trazendo para vocês. E ao mesmo tempo, né, que a gente fala a respeito da palavra, a gente sempre está aprendendo, né? Eu costumo dizer que é um bate e volta. A gente fala e a gente aprende. A gente fala e a gente aprende. Então, enquanto você está pegando aí um papel, uma caneta, né? Você que já é estudiosa da Bíblia, já tem o seu caderno, com certeza, faz as suas anotações assim como eu, né? Eu tenho aqui meu caderno, ó, meu caderno cheio de rascunho, cheio de rabiscos. E eu indico que você faça isso também. Separe um caderno, compre um caderno já específico para isso, para você estudar, para você colocar as suas anotações. É importante que tudo que você não saiba, que seja novo para você, você anote, tá?
porque vai ser um registro para você, para depois você voltar lá e rever tudo direitinho. E também eu quero só te incentivar. Você que conhece uma pessoa que está aí no Instagram, sabe que essa pessoa precisa, utiliza desse aviãozinho aqui embaixo, ó, envia essa live para alguém, né? Talvez você possa ganhar uma alma com esse envio, tá? Por mais que a pessoa não assista agora, nesse momento, essa live vai ficar salva, não vai? Vai, a gente vai deixar salva. Então, mesmo que ela não assista agora, ela vai ter acesso para assistir depois. Uma hora ou outra ela vai ver a sua mensagem no direct e ela vai poder assistir, tá bom? E também os coraçõezinhos, se você começar a, a clicar nos coraçõezinhos, você faz essa live ser relevante para o Instagram, tá bom? Então, vamos começar, mas vamos orar antes? Amém. Pai, nós vamos, te bendizemos e te agradecemos por esse dia, por essa live, pelas pessoas que estão online. Senhor, pelas pessoas que ainda vão assistir essa live, mesmo offline, eu quero que o Senhor, Deus, nesse momento, eu te peço para que o Senhor abençoe, Deus, essas vidas através dessa live, que esse estudo ele possa trazer, Senhor, conhecimento, sabedoria, e que essa palavra venha ficar impetrada no coração de cada um que ouvir essa live, que assistir essa live. É esse o desejo do nosso coração, é esse o objetivo do nosso coração, que almas venham a ser alcançadas em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. gente? Então, nós vamos ler aqui o primeiro livro de Esther. Eu peço para você que você abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1. Esse é o primeiro livro que nós vamos estar falando. Aqui nesse livro, nesse primeiro capítulo, ele vai falar a respeito de casamento. Depois você vai entender, conforme eu for falando com você, você vai entender por que esse livro vai apontar para casamento, tá? Vamos ler junto? Versículo 1 do capítulo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados com os cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bigta, Arbona, Bigta, Abagtá, Zetá e Carcais, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa,
Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cársena, Setá, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença à rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Amém? Então, antes de a gente começar a falar sobre esse texto, né, eu preciso dizer que o livro de Esther ele não tem um autor conhecido. O autor dele é desconhecido. E essa história aqui de Esther, ela se passou na época de 485 a.C., mais ou menos no século V, tá? Esse rei, ele também era conhecido, como rei Assuero, ele também era conhecido como Xerxes, e ele também era conhecido como Artaxerxes. E em outro livro da Palavra do Senhor, ele também é mencionado. Ele não é só mencionado aqui em Esté, não. Ele é mencionado também no livro de Esdras. E lá no livro de Esdras, ele é mencionado como o rei dos persas. Então, assim, essa época, ele governava, a extensão do reino dele era da Índia até a Etiópia. A própria palavra, né, a gente leu no início, você vai ver que vai falar sobre isso, o versículo 1, era da Índia até a Etiópia, era um reino que tinha um território bem grande, né? E esse rei, a palavra vai dizer que esse rei, ele vai fazer uma festa, ele apresenta o seu reinado, o seu poderio, né? a sua majestade diante os príncipes, ele apresenta o seu reinado, a sua possessão, tudo que ele tinha, né? O seu poder aos príncipes, aos governadores, às pessoas mais importantes. E depois desse tempo que ele está apresentando, né? Esse reino a esse povo, a essa classe especial de pessoas, ele vai fazer um banquete. E quando ele vai fazer esse banquete, ele libera, vamos dizer assim, vamos falar uma palavra assim normal que a gente usa, né, no dia a dia, ele libera geral. Ele libera tudo. Olha, vocês podem beber de tudo,
Pietra, abaixa o celular aí, filha. Por favor. Abaixa o celular. Ele libera geral. Tipo, quem quisesse beber até cair, ia beber até cair, né? Então eram 7 dias de festa. E ele, né, deixa as pessoas bem à vontade. E chega um determinado momento dessa festa que ele manda chamar. Ele já tinha mostrado tudo que ele tinha, né? Então ele, todo pomposo, todo orgulhoso do que ele tinha, ele manda convidar a rainha para que ela pudesse se apresentar perante todas aquelas pessoas que estavam presentes na festa, né? E a rainha, ela era muito bonita. Um detalhe da rainha que eu vejo que não tem na Bíblia é que depois que ela comete esse ato de não querer estar na festa, porque ela nega, como a gente leu, né? Ela nega estar dentro dessa festa. Mas depois que isso acontece, eu percebo que a Bíblia, ela não diz que ela deixou de ser esposa, mas a Bíblia diz que ela perdeu o posto de rainha, né? Depois a gente vai falar sobre isso. E aí o rei pede para que ela seja introduzida na festa. Quando ela recebe os eunucos, ela simplesmente diz: eu não vou para essa festa, eu não vou comparecer. E aí o rei, ele se enfurece com essa atitude dessa rainha, porque além de esposa, ela era rainha, né? Ele fica enfurecido com essa atitude dela. E aí uma das pessoas que eram de confiança do rei, porque ele tinha lá os seus conselheiros, né? E os seus conselheiros mais chegados, a gente leu aqui no versículo 14, são Carcena, Setá, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Então, Memucã chega para o rei e fala assim: então, rei, faça um edito, né, a respeito dessa situação, destrona a rainha, porque ela não merece. Se ela continuar como rainha, mesmo tendo feito tudo isso, o que vai acontecer? Ela é como se aquilo que ela fez vai se tornar algo normal, né? Tipo assim, se ela não receber uma punição acerca disso, o que vai acontecer? As mulheres podem se espelhar nela, na atitude dela. Então, ela precisa ser, de alguma forma, punida. Então, a punição foi isso: tirar ela como rainha, né? Aqui no versículo 14, aliás, no versículo 15 vai falar sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Aí então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido. Né? Então, o que ele fala? Nossa. Então, o que ele fala? O que foi? Tô dando aqui uma live. O que foi? Fica quietinha. Então, aqui, ó, no versículo 17, vai dizer o seguinte: porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão. Tá fazendo barulho, não pode. Desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas. Tananana, aí ele diz, no 19, é no 19 que eu queria: se bem parecer ao rei, promulgue a sua parte um edital, um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero,
e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, aqui, se você perceber, você vai observar que ela fica. A punição dela é ser proibida de entrar na presença do rei, ou seja, ela nunca mais ia ter contato com o rei, e ela ia perder a coroa. Então, assim, esse foi a punição que foi dada a essa mulher. Por quê? Para servir de exemplo para outras mulheres. Porque as outras mulheres iriam pegá-la como exemplo. Ela era um referencial de mulher. Por ser rainha, por ser esposa do homem mais poderoso daquele lugar, ela era um referencial. E como ela agiu de uma forma errônea, como ela agiu de uma forma errada, o que aconteceu? Ela precisou ser punida, ela precisou perder a coroa. Foi necessário que ela perdesse o acesso ao rei. Então, esse texto nos ensina muitas coisas, né? Nos ensina a ter respeito aos nossos cônjuges, como mulher. Nós, como mulheres, a palavra diz que nós somos uma só carne com o nosso marido, né? E ele foi feito primeiro, né? O Adão ele foi formado primeiro antes da mulher. Não que ele seja mais valoroso, a mulher também tem valor, né? Como carne da carne de Adão, ela tem o seu valor, mas isso não quer dizer que ela está acima dele. Ele é autoridade sobre ela, né? Ela deve respeito e submissão a ele, ao homem. Nós também, todas nós, como mulheres, devemos respeito aos nossos cônjuges, nós temos que respeitá-los, nós temos que agradá-los. Então, o fato de o rei convidar a rainha para estar dentro do banquete, para participar do banquete, para participar da festa, por mais que ele quisesse, né, se orgulhar dela, por mais que ele quisesse se amostrar, vamos dizer assim, ela tinha o dever de agradar o seu marido, né? Então toda mulher ela tem que agradar o seu marido. Toda mulher ela precisa agradar o coração do seu marido, seja da forma que for necessária, né? Talvez você esteja aí no dia a dia da sua casa e de repente teu esposo fala assim: poxa, eu queria comer a comida tal. E faz tempo que você não faz. Então, quando você, né, realiza um desejo dele, você está agradando a ele. E o próprio Senhor diz que o seu desejo será para o seu marido. Ou seja, na palavra do Senhor vai dizer depois que Adão e Eva pecam, e aí o Senhor profere isso para Eva. O seu desejo será para o seu marido. Ou seja, é como se fosse uma forma de Deus dizer para Eva: olha, você tem a obrigação de agradá-lo, né? O teu desejo precisa ser agradá-lo. O teu desejo precisa ser se submeter a ele. É como se fosse uma forma de dependência desse marido, desse homem, né? Não que Eva ia ser uma mulher independente e pudesse, antes do pecado, viver livre do marido, mas essa mulher ela passa a ser dependente sentimentalmente do marido. O seu desejo será para o seu marido. Então, Vashti aqui ela não entendeu direito essa questão da submissão, do agrado, né? Ela tinha que colocar na balança a questão dele ser um rei, primeiro, dele ser marido, segundo, dele ser um rei, terceiro, dele ser um homem importante. Ela não botou na balança nenhuma dessas questões. Ela não botou na balança absolutamente nada. Ela só colocou em questão ali a vontade dela, o desejo dela. Ou seja, eu não quero ir, não vou, né? Então, muitas das vezes, vai acontecer situações na nossa vida que a gente vai passar por isso, que nós vamos nos encontrar em situações que a gente não vai querer, né? Por exemplo, ir a algum lugar, né? Fazer uma determinada coisa, estar presente de repente numa festa de aniversário da família dele, né? Mas é necessário fazer. Não é porque a gente não quer estar, não quer fazer,
que a gente vai deixar de fazer. A gente precisa agradar. Até porque, vou pegar o exemplo da festa, né? Que geralmente acontece não é só na minha família que acontece isso? Acho que não, né? Mas em todas as famílias acontece isso. Tem uma determinada festa na família do marido que você talvez não queira ir. Aquele dia ali você está indisposta, né? Então você não está querendo muito estar. Mas aí, para agradá-lo, você vai. Para satisfazer o coração dele, para ele se sentir feliz, você comparece, você está presente. Então, da mesma forma que você gostaria que teu marido estivesse numa festa de família, da sua família, né, e ele vai para te agradar, da mesma forma você tem que fazer, realizar esses desejos, essas vontades também dele, né? Porque ele é uma só carne contigo. Né? Então, essa mulher aqui, ela deu um mau exemplo. E esse exemplo que ela deu foi um exemplo errado. Foi um exemplo que não deve ser seguido. Foi um exemplo que ela precisou perder para talvez ela aprender. A Bíblia não vai mais falar dela. A partir daí, a Bíblia não fala mais dessa mulher. Então, a gente não sabe se ela se arrependeu, a gente não sabe se ela sofreu com a perda do seu reinado. A gente não sabe. A gente não sabe também se ela deixou de morar no palácio, porque a Bíblia não fala sobre ela ter sido expulsa do palácio, sobre ela não fazer parte mais. Porque antigamente esses reis da Pérsia, esses reis, os filisteus, né? Antigamente, eles tinham muitas mulheres, né? Eles não tinham somente uma. Só que a Bíblia não é específica para dizer que o rei Assuero tinha mais mulheres. Mas a gente não sabe se ela deixou de estar ali no palácio. Também não sabemos mais sobre a questão do pós-perda. Mas a gente sabe que ela perdeu. Ela perdeu a coroa, ela perdeu o prestígio, ela perdeu a oportunidade de continuar a viver uma vida de glamour, né? Ela perdeu a credibilidade, com certeza. E se ela não passou a não viver no palácio, talvez ela tenha sido uma mulher marcada para o resto da vida dela. Porque pensa, se essa mulher ela foi morar num lugar comum e de repente, né, ela fosse querer arrumar um outro marido, seria mais difícil para ela, porque o marido ia lembrar do que ela fez. Pensa, o marido ia pensar: nossa, essa daí não é a Vasti, que era a esposa do rei Assuero? É ela mesma. E aí? Não tá afim dela, não? Eu não, para ela fazer comigo o que ela fez com o rei. Se ela fez isso com o rei, imagine eu que não tenho nada. Né? Então, assim, ela acabou ficando uma marca sobre ela, porque tinha uma determinação real, tinha como se fosse uma lei, foi uma lei levantada. Ela estava proibida de aparecer na presença do rei, porque se ela aparecesse na presença do rei, ela morreria na hora. Ou seja, ela ficou uma mulher marcada. E aí, Pastora, e isso faz a gente pensar, que faz a gente refletir, na verdade, né? Que nós devemos pensar muito bem antes da gente tomar qualquer tipo de decisão. Principalmente uma decisão tão importante como essa. Porque a gente precisa orar, a gente precisa refletir, né? Sobre, de maneira que o Espírito Santo venha nos dirigir. Porque o Espírito Santo dirigindo a gente em decisões, qualquer decisão e decisões importantes como essa, evita que danos ocorram na nossa vida. Então, assim, não só na nossa vida conjugal, né? Mas em um todo, a gente tem que refletir, pensar, orar, pedir que o Espírito Santo nos direcione para que não haja danos sobre a nossa vida, como houve aí na Vasti, né? com certeza, isso daí traz uma reflexão sobre as nossas vidas, sim, a respeito disso. Com certeza, boa. Você falou muito bem a respeito disso. Realmente, nós temos que pôr na balança, né? O que está em jogo? Será que se eu tomar essa decisão, eu vou trazer benefício à minha vida ou vou trazer malefícios?
será que essa decisão vai me prejudicar? Será que essa decisão que eu vou tomar agora de não estar na presença do rei, né? Ali na situação da Vasti, mas na tua vida, pessoal, será que uma decisão que você tomar precipitadamente, pela sua cabeça mesmo, será que ela vai trazer consequência boa? Ou ela vai trazer uma consequência ruim, que vai gerar coisas ruins dentro na minha vida, que vai gerar uma colheita ruim, né? Porque aí tá ligado também a plantio, né? O que eu planto vai ser aquilo que eu vou semear. Se eu plantar um negócio ruim, se eu plantar algo ruim, eu vou. Não tem como eu receber coisas boas. Uma boa colheita garante, aliás, um bom plantio garante uma boa colheita. Mas se eu faço um mau plantio, se eu vou tomar atitudes que são maléficas para a minha vida, eu vou com certeza colher malefícios, eu não vou colher benefícios. Então, nós precisamos realmente pensar na hora de tomar uma decisão, na hora de, dentro da nossa casa, com a nossa família, no trabalho, na hora de estudar, seja onde for, no ministério, nós temos que pensar, a gente tem que colocar a mente para funcionar. Quer falar? Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Fala, eu levanto o dedo, sim. Então, eu também estava acompanhando no estudo a respeito desse primeiro capítulo de Esther e um pregador, eu esqueci o nome dele, ele disse o seguinte, que o livro de Esther, se a gente for olhar, analisar e vasculhar ele minuciosamente, a gente vai ver que a palavra Deus não é mencionada. E aí eu pensei, será mesmo? E realmente, nem naquele momento, eu já li o livro de Esté algumas vezes, mas nem no momento do capítulo 4, abaixa o celular, Pietra. Pietra, abaixa o celular. É a minha filha de 3 anos, gente, por favor, me desculpem. Então, no capítulo 4, eu não vou falar do capítulo 4, mas nem no capítulo 4, que é um momento crítico, aonde Esté ela vai tomar uma decisão importante, nem nesse capítulo realmente a palavra Deus não aparece. Ali fala que ela se separou, que ela jejuou, que todo mundo jejuou junto com ela, que ela orou e tudo mais, mas não fala realmente a palavra Deus. Mas enfim, Deus está presente nesse livro o tempo todo. E uma das coisas que foi o propósito pelo qual esse livro foi escrito e colocado na palavra de Deus, o propósito desse livro foi para trazer o real motivo da como é que é? Deixa eu ver, de Purim. Esse livro aqui vai relatar por que os judeus comemoram a festa de Purim, que é a festa aonde houve o livramento, né? Os judeus até hoje eles comemoram essa festa de Purim por causa do livramento que aconteceu nesse livro de Esté. Esse livro de Esté vai relatar o motivo pelo qual os judeus comemoram a festa de Purim. Esté, ela vai lá, ela vai diante da presença do rei, tem uma lei que foi colocada lá, aonde os judeus estavam jurados de morte. Depois vocês vão aprender mais a fundo a respeito disso, no capítulo 4. E ela simplesmente ela toma uma decisão de entrar na presença do rei para interceder pelo povo. E aí, nessa intercessão, ela tem êxito. Então, esse livro, ele foi escrito, ele foi registrado, e o propósito dele é trazer o conhecimento do porquê que os judeus eles festejam a festa de Purim. Então, até hoje, por causa dessa conquista aí de Esté, essa festa ela é celebrada até os dias de hoje. E aí a gente finaliza o capítulo 1, tá? Espero que vocês tenham aprendido muito bem. Vou recapitular aqui bem rapidamente o que a gente aprendeu. A gente aprendeu hoje sobre a questão do rei da Pérsia, né?
o rei da Pérsia, o rei aqui que a gente mencionou é o rei Assuero. Ele era chamado de três maneiras: rei Assuero, rei Xerxes ou rei Artaxerxes. Nome estranho, né? Diferente, difícil de falar, mas era o nome pelo qual ele era chamado. Esse Artaxerxes, ele era chamado, é o nome dele em grego, tá? É o nome que em grego significa esse daqui. Artaxerxes é em grego, tá? Então as pessoas lá na língua grega conheciam ele como Artaxerxes. Mas ele é mais chamado por Xerxes mesmo, tá? Aqui na minha Bíblia tá escrito rei Assuero, né? Então esse rei, ele tinha um domínio grande, o reinado dele era Inclusive o Assuero, né? Lembrando que o Assuero quer dizer isso, quer dizer que ele era um ótimo rei, que ele tinha um domínio, ele tinha o poder, ele era um príncipe que exerceu Assuero. Por que ele era conhecido como Assuero? Porque ele tinha o domínio do reino dele, ele não foi um rei fracassado, né? Então ele era conhecido como Assuero porque ele reinava com poder e com excelência. isso. E o domínio dele ia da Índia até a Etiópia. Então era bem extenso o território que era dominado pelos persas, por esse rei, por esse rei Assuero. E ele era tinha muito prestígio, era um rei muito conhecido, era um rei poderoso, né? E aí tinha a sua esposa Vasti, que quando ele deu esse banquete, ela se recusou a estar presente nesse banquete. E todo mundo ficou conhecendo ela como a rainha que foi destronada, né? Porque ela, por causa dessa atitude dela, ela perdeu o trono. E o ruim disso tudo é você perder o trono e ainda perder o trono, dizendo o seguinte, que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Olha isso. Você perde a sua coroa, o seu reinado, e ainda sai como vai entrar no lugar dela alguém que seja melhor do que ela, porque ela, como rainha, não foi boa. Então, que a gente possa trazer a nossa reflexão sobre essa história, né? Dentro dos nossos lares, até mesmo fora, como bem colocou a Ana Paula, que nós possamos mensurar o teor das nossas decisões, que a gente possa colocar na balança todas as decisões que a gente vai tomar, né? A gente pensar na consequência dessa decisão, a consequência da decisão dessa rainha trouxe algumas consequências drásticas para a vida dela. Ela perdeu o trono, ela perdeu o prestígio, a credibilidade. Eu creio que ela perdeu até a oportunidade de ser esposa de um outro homem por causa dessa atitude que ela tomou, né? Porque eu acredito que eu, se fosse homem naquela época, eu não ia querer casar com a Vasti, né? Por mais linda que ela fosse, eu sabendo que ela era rebelde, eu não ia querer. Nenhum homem quer casar com mulher rebelde. Então, vamos ser sinceros, né? De dizer, de reconhecer que a atitude dela foi uma atitude tola. Então, que nós possamos ser mulheres sábias, né? Homens sábios, porque eu vi que também tem homens aqui na live. Homens sábios, mulheres sábias, para a gente tomar as melhores decisões, para a gente também não só pensar pelo lado do egoísmo. Ah, porque eu quero, porque eu penso, porque eu acho, porque eu. E esquece do outro, esquece do sentimento do outro, esquece do bem-estar do outro, né? Em todos os âmbitos. Nós não podemos ser egoístas como Vaz, porque ela foi egoísta, ela pensou nela, ela não pensou no outro, ela não pensou no rei, ela não pensou que ela iria envergonhar o rei. Pelo contrário, ela pensou só nela, só no que ela queria. Então, que a gente possa também trazer essa reflexão de nós não sermos egoístas, de nós não pensarmos só na gente, mas que a gente possa também pensar no outro, pensar no sentimento do outro, pensar que a gente pode ferir o outro, né? Seja com uma palavra, ou com atitude, ou com uma decisão, né? Que a gente não possa tomar decisões baseadas em nós mesmos,
mas pensar no outro. É muito importante a gente pensar no outro, se colocar no lugar de outra pessoa, como é que a pessoa vai se sentir, como é que a pessoa vai reagir àquilo dali, né? E é isso. Amém. Quando eu estava lendo o capítulo 1 de Esther, né? Lendo, relendo, e eu me coloquei assim no lugar da rainha Vasti, né? A Bíblia não relata, mas a Bíblia fala sobre o banquete, né? E que o rei deixou o povo livre para beber quanto quiserem, sem problema de se embriagar, né? A gente vê assim. Fechei para mim por causa do barulho. E aí eu fico pensando assim, de repente, quando aquela rainha foi chamada, ela pode ter pensado, eu vou aparecer, o rei vai querer me expor na frente de um monte de homem embriagado, né? Foi por isso que eu até falei aquilo, né? Que a gente deve pensar bem antes, né? E pedir que o Espírito Santo nos direcione. Porque para a gente como mulher, né? Vamos dizer que a gente tem um marido que é ímpio, que seja embriagado, e ele quer expor a gente ali só para mostrar que é bonita ou que é legal, ou qualquer outra forma, a gente ia falar, não, eu não vou, né? Só que naquele momento, quando eu estava lendo aquilo, eu até falei assim, embora o texto não relate isso também, eu pude contemplar a mão do Senhor, né? Vindo sobre essa situação, para que Vasti saísse de cena e Esté entrasse, para que ela se tornasse rainha da Pérsia, né? E o povo judeu fosse salvo, né, do plano maligno de Amã. Então eu falei assim, Senhor, coitada da rainha Vasti, né? Infelizmente ela não pensou, né? Não foi orientada pelo Espírito Santo porque ela assim não se permitiu. Porém também eu vejo as suas mãos. Lá na frente, a gente não sabe o hoje, né? Como sempre costumo dizer, olha lá na frente, o nosso Deus é o Deus de amanhã. A gente vive no presente, no presente a gente fica assim, o nosso Deus ele olha num todo, né? E no Deus do amanhã que a gente vive, ele lá na frente. Ele tinha planos de Vasti sair, porque aquela ideia inesperada, né, do rei que foi colocada pelos conselheiros dele, né? Ah, traz a rainha, né? E ao mesmo tempo de falar assim, não, isso que ela fez vai tirar toda a credibilidade do teu reino. Qualquer mulher agora, diante de ti, até mesmo diante dos outros príncipes e reis, vão se portar dessa maneira, porque ela é a rainha, né, de um reino que tem poder. Então, assim, mas Deus fez toda essa situação. Eu creio, né, que Deus já estava com a mão dele em toda essa situação para que Esté entrasse em cena e lá na frente ele sabia, né, que algo ia acontecer e através da vida de Esther, né, o povo dela poderia ser salvo assim como foi salvo, né? Então que nós possamos ser uma Esther, ser orientada pelo Espírito Santo. A pastora citou aí também o capítulo 4, né? Eu coloquei lá para as mulheres de Comendador Soares, as filhas de Comendador Soares, eu convidei elas, eu falei, meninas, eu quero convidar vocês, assim como a rainha Esther convidou, né, as suas criadas, as suas amas e o seu povo, né, o povo judeu, junto com o seu primo, para jejuar por ela, né, para ela se colocar diante de uma situação que você vai aprender lá no capítulo 4, que poderia até trazer a morte, né, ela corria risco de vida. Então eu convidei elas, e eu quero convidar você que está assistindo essa live agora, ou você que vai assistir essa live que vai estar gravada. Vamos entrar nesse propósito. Coloque no seu coração um ou mais propósito e faça 3 dias de jejum. 3 dias de propósito, 3 dias de fé, 3 dias confiando que existe um Deus do amanhã que vai na tua frente, existe um Deus do amanhã que vai fazer por você o que você e ninguém pode fazer. As mãos dele, o braço dele vai lutar pela sua causa. Então, assim, eu convido você a entrar, antes mesmo da gente chegar no capítulo 4, a entrar nesses 3 dias de jejum, né? As mulheres... O resto, Dá. Mas as mulheres lá de Comendador Soares já estão, né? Nesse propósito de 3 dias de jejum. Nós começamos anteontem, algumas começaram ontem, porque teve um momento que eu fui falar com elas, já estava muito tarde, né? Eu até falei, eu sei que algumas vão ouvir o áudio só no dia seguinte. Então, algumas já estão no segundo dia, outras já estão, né? Está no primeiro dia ainda.
Então, assim, não importa se é hoje ou se ainda vai chegar no capítulo 4, mas eu quero convidar você, né, que está ouvindo essa live, para entrar nesse propósito de 3 dias de jejum, né? A Esther ficou junto com o povo dela, junto com as suas amas, 3 dias sem comer e sem beber. Vou ficar 3 dias sem comer e sem beber, Ana Paula? Não, não é isso. Porém, como eu direcionei a elas, eu posso direcionar você, ou você faz como o seu coração desejar, ou até onde você vem aguentar. No mínimo 4 horas de jejum. Então, a partir da hora que você acordar, você entra em jejum e conta 4 horas, sem comer e sem beber. Se você quiser expandir isso, pelo menos beba água para você não ficar desidratado, não causar dano algum, tá? E não é passar fome, gente. Eu vou fazer jejum, vou ficar sem comer, sem beber e pronto. Não, esteja em oração. Porque Esther jejuou, ela não se alimentou, ela não bebeu, mas também ela orou. Ela orou. Então, eu quero convidar você para entrar nesse propósito de 3 dias. Faça esse jejum, né? Pelo menos no mínimo de 4 horas por dia. E entre nesse propósito em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que até o capítulo 10, o Senhor vai falar contigo poderosamente como Ele falou hoje. Amém. Tu falou aí, eu me segurei para não ficar falando, porque ia correr pro capítulo 2. Vai estragar a live das outras. Pois é. Amém, mas foi bênção, né? Eu tenho certeza que os outros capítulos também serão. Inclusive, tem mulheres aqui que vão fazer a live, né? Tem algumas pastoras que eu convidei, mulheres de Deus que eu convidei, e aí falaram assim pra mim: Ana Paula, pelo amor de Deus, eu nunca fiz live. Olha como é que vai ser esse negócio. Eu também nunca fiz live, é a minha primeira vez. Eu até falei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chamar? Eu entrei e foi. Tá vendo? É simples, é só deixar que o Espírito Santo fale por você, você vai se ver numa tela, né? Então é isso. Eu até falei assim, gente, de todas que eu convidei, até onde eu sei, só a pastora Camila, né, que até porque o trabalho dela, ela sempre trabalha com live, também na igreja, dá discipulado por live, aquela coisa toda. Mas as demais, ninguém nunca, né, entrou em live. Então, assim, fique com o teu coração tranquilo. E você, né, que assistiu a live, eu tô vendo aqui que a Luciene acabou de entrar agora. A Luciene esteve com a gente lá na igreja ontem, Comendador Soares. E eu falei com ela, né, sobre a live de hoje. Ela falou assim, eu não tenho Instagram, mas eu vou baixar o Instagram porque inflamou no meu coração o desejo de estar nessa live. Ela tá aqui com a gente nessa live, Luciene. A paz do Senhor Jesus, né? Volte outras vezes, esteja com a gente lá em Comendador Soares, tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Só isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pela oportunidade, pela presença. Vocês são bênção. E separa o caderno, viu? Separa o caderno para anotar os rascunhos. É muito importante. Tá bom? Amém. Vamos orar para poder a gente encerrar essa live em nome do Senhor Jesus. Vai ficar gravado aqui, tá? Para você assistir. Qualquer dúvida que você tiver referente ao que foi lido, ao que foi falado, pode deixar, né, escrito lá nos comentários. Manda para a gente um direct que a gente vai estar explicando aí para você direitinho, tá bom? Amém. Vamos orar em nome de Jesus, pastora? Pode orar para encerrar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Amém. Pai, por esse dia, por essa live, pela presença de todas. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para aprender mais de Ti e que nós possamos guardar na tábua do nosso coração essa palavra, em nome de Jesus, que nós possamos basear as nossas decisões em Ti, que nós possamos pensar, que nós possamos refletir, que nós possamos ser sábias, não tolas como Vasti, mas sábias como Esther, que Aleluia. foi uma grande mulher, uma grande intercessora, uma mulher que se colocou na brecha para poder livrar um povo, Deus, que nós possamos ser igual a Esther, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Quero convidar você, né, para participar da nossa live. A nossa próxima live vai ser na segunda-feira, vai ser com a Isabela Andrade. Por que na segunda-feira? Todas as nossas lives serão na sexta, tá? Só que da Isabela será na segunda por quê? A gente pulou o dia 2, né, que era a sexta-feira do dia 2, porque a gente ia ter ação social lá em Comendador Soares, onde a gente leva comida, né, para os moradores de rua, evangeliza. Então, essa sexta-feira ficou para ação social,
tá? Então, para a gente não pular as outras sexta-feira, a gente colocou, para aproveitar a sexta-feira que a gente pulou, aliás, a gente colocou a da Isabela, somente a da Isabela, para segunda-feira, 10 horas da noite, tá? As demais serão toda sexta-feira, 10 horas da noite. Então, eu quero convidar você já para estar na próxima live, que vai ser com a Isabela. Eu vou estar colocando também a divulgação dela, como eu fiz com a pastora Camila. Esteja atento em nome do Senhor Jesus, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Então, vamos encerrar aqui. Um beijo, a paz do Senhor Jesus. A Paola, ó. Até a próxima. Amém. Obrigada, tá, pastora? Um beijão. Tchau. Agora, como é que eu encerro aqui? Deixa eu ver. Como é que eu encerro? Como é que eu encerro? Eu não sei. Aqui, né? É fechar. A Paola me ajudou, ó. É fechar aqui. Beijo, tchau. Tchau.